Esse ficou bom. Eu fiz, mas eu... Boa noite a todos. É com grande alegria que estamos mais uma vez aqui no KSSF para trazer mais uma noite de estudos para todos nós usufruirmos ao máximo do Evangelho de Jesus. Vamos todos nos unir numa uma prece de agradecimento a Deus pela oportunidade que nos temos de nos unir nesta noite maravilhosa em torno dos caminhos de Jesus trazidos pelo seu Evangelho. Vamos sentir de perto, mais uma vez, a presença de Jesus em nossas vidas. Vamos nos sentir participando dos momentos em que Jesus veio até nós nos trazer os seus ensinamentos. Que Jesus abençoe a nossa querida Sandra, que hoje, com muito carinho, veio trazer esse estudo inédito para todos nós. Que a tua paz, Senhor, o teu amor incondicional, o amor misericordioso do Pai, esteja em todos os corações nessa linda noite. Que assim seja. Vamos agora chamar Sandra para estar aqui na nossa sala conosco. Boa noite, Sandra. Boa noite, Marisa. A minha colaboração nessa palestra é assistir, usufruir e aprender. Não só aprender, mas aprender, para que na todos próxima... nós aprenderemos. Mas a professora é você. Então, vou sair aqui e você começa. Boa noite mais uma vez a todos vocês que nos acompanham. Estamos aqui hoje para falar sobre uma passagem que é muito conhecida na Bíblia, e a gente vai dar uma interpretação, no caso espírita, né? E essa passagem é uma das curas de Jesus, e é chamada O Homem da Mão Mirrada. Então, o nosso objetivo hoje é aprender um pouco mais sobre o Evangelho do Cristo e aprender através das curas, as inúmeras curas que ele realizou. E, para isso, nós vamos explicar a cura desse homem que tinha a mão mirrada de acordo com as ideias espíritas. Tá? E quais são os critérios, então, que o espiritismo, né, que se usa em outras escolas religiosas também, quais são os critérios para a interpretação do Evangelho? É saber retirar o espírito da letra. A gente entende que nós precisamos situar essa mensagem no tempo e no espaço, através dos costumes da época, os termos que são usados. E dessa maneira, a gente considera os aspectos históricos e, inclusive, geográficos, quando é o caso, os cargos e ocupações dos personagens citados. Nós vamos falar de escribas e de fariseus, a gente precisa saber quem eram essas pessoas, e o sentido geral e particular de um acontecimento ou circunstância. Por exemplo, essa cura se deu ao sábado, e a gente vai entender por quê. Por que Jesus escolheu o sábado para fazer a cura? E algumas palavras e expressões que são utilizadas no texto, e algumas palavras elas têm hoje um significado completamente diferente. Existem palavras no grego, no hebreu, no aramaico, inclusive, que não têm tradução, né? O que dificulta, às vezes, o entendimento. Por isso, a gente não deve levar ao pé da letra, o que é retirar o espírito da letra, tá? Então, muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros, em geral, só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que lhe faculte e lhes aprenda o verdadeiro sentido. E Kardec vem dizer para a gente, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que a chave está completa no Espiritismo. Então, a interpretação dessa passagem, dessa cura de Jesus, vai ser feita através da ótica espírita, que é a chave para a interpretação. Então, primeiramente, eu vou convidar a todos para lermos, para que possamos, então, ler essa passagem do Homem da Mão Mirrada. Nós vamos ler ela literalmente aqui. Vamos ver. Letra
letra por letra, né? Então, vamos ler. E aconteceu também em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele, no caso Jesus, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio ou na frente. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E assim ele o fez. E a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor os escribas, né, e os fariseus ficaram com raiva, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Essa passagem, meus queridos, se encontra em Lucas, no capítulo 6, do versículo 6 ao 11. Então, eu não separei por versículo, estão todos juntos aí. Mas nós vamos analisar cada um dos versículos separados. O relato dessa cura operada por Jesus, ele é intrigante, não por ter sido realizado no dia de sábado, que pela tradição judaica estava destinado às atividades exclusivamente religiosas, mas pela recuperação física de uma mão paralítica. Isso é o que quer dizer mirrada, atrofiada por longo desuso, que ficou completamente sadia, como diz na passagem, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. E aí a gente vai usar a primeira pensamento espírita. Será que aconteceu um milagre? Será que o que aconteceu, Jesus ter curado esse homem, constitui-se um milagre? O que o Espiritismo diz, então, sobre o milagre, né? E por que a teologia entende isso como um milagre? A teologia entende como milagre porque a teologia acredita que a cura operada por Jesus derroga as leis da natureza, né? Então, o que seria um milagre? Seria o quê? Algo inusitado, excepcional, incomum, não é? Então, eles acham que derrogam as leis da natureza, constituem um milagre. Aí vem Kardec e diz que o milagre deve ser entendido apenas no sentido etimológico, isto é, de algo que seja admirável, extraordinário, surpreendente, mas jamais como uma derrogação das leis naturais. E diz mais ainda, analisa que um dos caracteres do milagre propriamente dito é o ser, o quê? Inexplicável. Outro caráter do milagre é ser insólito, isolado, excepcional. Ora, o que nós estamos vendo aqui? O milagre existe porque nós desconhecemos as leis que regem a manifestação do fenômeno. Logo que um fenômeno se reproduz, quer espontaneamente, quer voluntariamente, é que está submetido a uma lei, e desde então, seja ou não seja conhecida a lei, já não pode haver milagres. Então, Kardec está dizendo, olha, existe a obediência a uma lei natural, mas nós não conhecemos essa lei. Mas, por conta disso, a gente não pode dizer que é um milagre. A gente pode, sim, dizer que é um milagre, como ele fala aqui no slide anterior, no sentido etimológico, né? Que é uma coisa admirável, uma coisa extraordinária, surpreendente, porque, de fato, é. Você imagina uma mão totalmente paralisada, Jesus vem e restitui aquela mão, como se fosse a mão direita dele, né? Daquele senhor. E a outra mão, e fica igual à esquerda, totalmente curada. Isso realmente é incrível.
mas não é um milagre no sentido de que Jesus está derrogando as leis naturais. Não nesse sentido, né? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, a gente precisa entender aí a natureza perispiritual de Jesus. Jesus, por efeito da sua poderosa vontade e pelo intenso amor ao próximo, aplicava os seus fluidos altamente purificados no perispírito do doente. Este, por sua vez, secundado pela confiança no Senhor, se tornava receptivo à ação curativa. Gente, isso é uma via de duas mãos. Jesus estava lá, com aquele intenso amor que era só dele, com a sua natureza perispiritual sublime. Iria ocorrer a cura se esse espírito encarnado, né, esse senhor, estivesse receptivo àquela ação curadora. Tá? Eu vou estar recorrendo também ao texto aqui. Veja, é importante considerar, porém, que o grande benfeitor a todos convida para a valorização das próprias energias. É isso que Jesus está convidando ele. Nós vamos esclarecer ainda um pouco mais, analisando cada um desses versículos, tá? Mas, sim, não salienta a confiança por simples ingrediente de natureza mística, mas sim por recurso de ajustamento aos princípios mentais na direção da cura. Então, aquele espírito encarnado que recebeu a ação de cura de Jesus, ele estava receptivo a essa cura, né? Gente, as curas no Evangelho sempre despertaram muito interesse, não é mesmo? Porque Jesus, ele fez muitas curas, muitas, inúmeras delas estão descritas. Vamos analisar aqui essa primeira parte aqui que a gente destacou no texto. Nós vamos estar lendo e relendo essa passagem. Eu só vou ler agora a parte que nos interessa. E aconteceu também em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Paremos aí. Então, aconteceu também em outro sábado. Veja, a gente não está querendo dizer que é extraordinário que Jesus fez isso no sábado. Mas as religiões todas querem saber como operava Jesus, como os fatos se desenvolviam, qual era a metodologia utilizada e como eram trabalhadas e aplicadas as técnicas terapêuticas de Jesus. Isso é o que a gente quer descobrir, né? Veja, a diferença aqui está que se você explica que isso é um milagre, você está considerando apenas o elemento material. Olha, isso é o que a ciência considera, apenas o elemento material. Então, como que a ciência vai resolver a questão do milagre? Ela vai dizer de duas formas. Ou ela explica, demonstrando que é impossível, né? A ciência resolveu a questão dos milagres, que mais particularmente derivam do elemento material, quer explicando-os, quer demonstrando a impossibilidade. Ou a ciência explica aquele fato, ou ela diz não é possível. Essa é a posição da ciência, tá? Mas a ciência espírita vai considerar o quê? O elemento espiritual. E é isso que faz a coisa ficar diferente, é assim que a gente consegue explicar. Então, a doutrina espírita vai nos fornecer as explicações claras e objetivas sobre o assunto, desde que se faça um razoável estudo a respeito dos fluidos e do perispírito, do pensamento e da vontade. Lembre-se, quais são os atributos do espírito? Pensamento e vontade. O espírito retira do fluido cósmico universal, nós que estudamos sabemos que é um elemento elementar, contido tanto na matéria quanto no espírito, e aí o espírito vai retirar para a construção do perispírito.
os quais são simples transformações, né? Então, o perispírito e o corpo carnal são transformações desse fluido universal. Pela identidade da sua natureza, esse fluido condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo. Então, o espírito pode, assim, agir na matéria, certo? Vamos nos aprofundar um pouquinho mais aqui. O espírito encarnado ou desencarnado, ele é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Essa primeira parte eu já li, né? Então, o poder curativo está na razão direta da pureza da substância inoculada, mas também depende da energia da vontade, que quanto maior for, tanto mais abundante emissão fluídica provocará e tanto maior a força de penetração dará ao fluido. Então, depende ainda das intenções daquele que vai desejar realizar a cura, seja homem encarnado ou espírito. Então, gente, é uma via de duas mãos, não é uma via de uma só. Eu vou curar você e você vai ficar curado. E tem que existir no próprio espírito que está recebendo a operação curadora uma vontade ali para que ele possa agir sobre o seu próprio perispírito, né? Veja, Jesus, aí vocês podem pensar nos médiuns curadores, né? E quais seriam as diferenças dos médiuns curadores e Jesus? Jesus, ele realizava suas curas ele mesmo, sem intermediários, diferente do que acontece com os médiuns curadores, né? Ele agia por si mesmo, em virtude do seu poder pessoal, como podem fazer excepcionalmente os encarnados, na medida das suas forças. As qualidades fluídicas do mestre lhe conferia imensa força magnética, secundada pelo incessante desejo de fazer o bem. Veja, além das qualidades fluídicas, fazer o bem era uma coisa natural para Jesus. Nós ainda nos esforçamos para fazer o bem, mas em Jesus isso era uma coisa natural. Outra coisa que a gente nota ainda nesse primeiro parágrafo que a gente leu, e aconteceu também um outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Ora, Jesus sempre fazia suas curas aos sábados, mas por que ele fazia isso? Ele queria demonstrar a natureza atemporal de fazer o bem. Porque ele sempre, ele queria demonstrar que não é somente no sábado, porque os fariseus, eles tinham leis muito rígidas, eles seguiam tudo muito ao pé da letra. Quando se diz na Escritura, e aconteceu também no outro sábado, mostra que Jesus considerava absurda a tradição judaica de que o bem deveria ser realizado em dias específicos, daí ter ele contrariado a norma e provocado reflexões e discussões. Jesus agiu assim como de forma de provar que existia uma interpretação literal e equivocada a respeito da determinação mosaica. Eu vou ler para vocês quais era a determinação mosaica que se encontra em Êxodos, no capítulo 20, versículos de 9 a 11. Vocês me permitem, eu vou ler. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou, portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado
e o santificou. Jesus, então, ele queria demonstrar, gente, Jesus não fazia nada em vão. Cada palavra, cada ato de Jesus tinha um significado profundo. Então, quando no texto a gente fala e aconteceu também em outro sábado que entrou na sinagoga, estava ensinando, Jesus estava ali com aquela ação, passando mais um ensinamento, né? E aí eles tinham, os fariseus, os judeus na época, Jesus era judeu, né? Ele estava na sinagoga, como ele sempre fazia. Existe aí a lei mosaica, que eles são seguidores, mas eles fazia coisa de maneira muito literal. Então, Jesus fazia questão de operar as curas nos dias de sábado, para ter um ensejo de protestar contra o rigorismo no tocante a isso, tá? Ele queria mostrar-lhes que a verdadeira piedade não consiste na observância das práticas exteriores, das formalidades, porque o sábado era reservado para isso, para os rituais religiosos. E só isso. Então, se entrasse uma pessoa numa situação extrema, ela era completamente ignorada, porque ali eles estavam apenas para seguir rituais, não é mesmo? E é isso que Jesus queria dizer. Ele ainda justificava-se, Jesus. Se você pegar João, a passagem de João, o Evangelho conforme João, no capítulo 5, no versículo 17, diz o seguinte: meu Pai não cessa de obrar até o presente, e eu obro incessantemente. Deus não interrompe as suas obras, nem a sua ação sobre as coisas da natureza em dia de sábado. Então, essa frase, entrou na sinagoga, estava ensinando, e havia ali um homem de mão mirrada, nos esclarece que ao entrar na sinagoga naquele dia, como ele sempre fazia, Jesus sempre fazia, ele nos mostra que a pregação deveria ser ilustrada como um exemplo que demonstrasse de uma forma efetiva para ser realizado em qualquer dia, em qualquer hora, o quê? A caridade. Porque naquele dia, a sinagoga a sinagoga era um lugar ideal para Jesus fazer isso. Tá? Ideal. Por quê? Porque lá eles realizavam as suas reuniões comunais e estudavam as escrituras e a execução das práticas religiosas. Então, era um ambiente propício para Jesus providenciar essa cura. Tá? E esse foi o exemplo que Jesus usou para mostrar o quê? A natureza temporal de fazer o bem. Não existe hora de fazer o bem. O bem deve ser feito a qualquer momento, né? As deficiências físicas deveriam provocar nesse homem sofrimentos, não é mesmo? Porque o que nós vamos chamar a atenção? No texto, veja que essa mão que foi curada foi a mão direita, não foi a mão esquerda. Perceberam? Mão direita. O que quer dizer isso? Que provavelmente era a mão que ele se utilizava para trabalhar, porque a maioria das pessoas são destras, né? Então ele utilizava essa maioria. Então, o texto evangélico, esse texto que nós estamos lendo, ele não faz nenhuma referência a qual seria a profissão desse homem. Mas a gente sabe que o fato de ser a mão direita existia um significado grande, né? E essa mão era de extrema necessidade para esse senhor. Muito bem. Outra coisa que a gente tem que destacar aqui, vamos ver, antes de passar para essa parte, para a segunda parte, o que a gente vai destacar ainda nesses versículos, tá? Nós vamos destacar ainda outra coisa que nós temos que lembrar, que é a passagem de Marcos,
e o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Para justificar, então, por que Jesus realizava essas curas no sábado, que eram realizadas para eles. Gente, os escribas e os fariseus, eles sabiam muito bem, eles conheciam muito bem as escrituras, conheciam muito a lei mosaica, né? Só que eles estavam muito presos a práticas ritualistas de culto. Esse era o problema. E eles não eram sensíveis ao sofrimento do próximo, tá? Então, por esse motivo, prefeririam desconsiderar a dor do irmão para vigiar e acusar Jesus, caso o Senhor violasse a tradição imposta pela legislação mosaica. Por isso que a gente tem em Marcos essa passagem do capítulo 2 e versículo 28, que o Filho do Homem até de sábado é Senhor. São palavras textuais do próprio Cristo, ditas em outra oportunidade. Tá? Continuando, gente. Olha, tudo isso só para ler esse pedacinho, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida. Deixa eu ler aqui, tem um comentário da Ismênia, eu vou voltar um pouquinho. Sabemos que ao tocar Jesus, ficavam curados aqueles que tinham fé e queriam ficar curados. Isso mesmo, Ismênia. Nós vamos falar que tipo de fé é essa, tá? A Alexandre está comentando que a mulher enferma na multidão não conseguiu se aproximar de Jesus para pedir-lhe a cura, ela apenas tocou na veste de Jesus. Logo, Jesus falou, saiu uma virtude de mim. Isso mesmo, é uma passagem muito linda, que também ele fala que a tua fé te curou. Nós vamos estar falando, sim. Ótimos comentários, viu, pessoal? Continuem comentando, tá? Muito bem. Vamos passar, então, para outra parte, que essa parte, então, está completa, por enquanto, né? E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Veja, lembra no começo, sobre os critérios da interpretação do evangelho, que nós temos, às vezes, que considerar quem são os personagens que aparecem, quais são as suas profissões. Então, nós temos que entender o que eram os escribas e que eram fariseus. Naquela época, muito pouca gente sabia ler e escrever. E a cultura, ela era passada de maneira narrativa, oral. Então, por exemplo, às vezes você tinha lá um rei, e o rei podia não saber ler ou escrever, mas nem por isso ele não era culto, porque a cultura não era passada através da escrita, era passada através de narrativa. Quando o rei queria que algo ficasse oficial, ele contratava alguém, pagava para alguém, para fazer o quê? Para escrever o que ele tinha para falar, que é muito diferente de hoje. Então, a gente precisa entender que esses escribas, por exemplo, eles sabiam ler, escrever e lavrar documentos, que a gente considera documentos legais hoje em dia, tá? E eles atuavam no Palácio Real como se fosse hoje equivalente a ministros de finanças, secretários de estados, entendeu? Esses eram esses escribas. Eles eram, inclusive, chamados até de sábios, tá? Eles foram muitas vezes, eles eram associados, eles eram chamados no Novo Testamento, tem passagens que a gente lê que os escribas são doutores da lei, mas a gente não pode confundir escriba com fariseu, não era a mesma coisa, tá? Os escribas, eles foram muitas vezes associados a fariseus, mas não eram idênticos, porque os escribas, provavelmente, conselheiros jurídicos, eram empregados pelos fariseus. Não, veja, provavelmente, né? São coisas de estudos aí. Eles eram ligados ao Sinédrio, que era lá a câmara onde se realizava os trabalhos de ordem legal. Por força de trabalho, não criavam leis, mas tinham obrigação de interpretá-las, defendê-las e executá-las. Entretanto,
por serem muito apegados à interpretação literal, transformaram-se em pessoas intolerantes, legalistas reacionários, em permanente confronto com os ensinos e as ações do Cristo. Por isso que eles batiam de frente, né? Eles eram muito literais. Então, eles ficavam a todo tempo vigiando Jesus para saber se Jesus não ia lá pisar na bola, né, da lei mosaica. Os fariseus, eles são retratados no Novo Testamento como os principais opositores de Jesus e do movimento cristão espírita. Quem que a gente vai lembrar o fariseu aí importante no cristianismo? Paulo, antes de Paulo de Tarso. Ele era o Saulo, o fariseu, que perseguiu os cristãos, né? Então, esses eram os fariseus, tá? Eles perpetuavam a tradição relativa aos conceitos interpretativos da Torá, a Bíblia judaica, escrita e oral. Sendo assim, eles tinham uma postura, o quê? Legalista e ortodoxa. Por isso que eles agiam dessa maneira, né? Esses eram os escribas e fariseus. E por isso que Jesus estava lá, né, para dizer. Gente, a gente está falando da antiguidade, né? Mas se você for ver hoje, né, se você for trazer isso para hoje, no próprio movimento espírita, né? Será que nos nossos núcleos de trabalho espírita, para quem aí é atuante, aquele espírita que alimenta discussão, desunião, estimula intrigas, eles não seriam que são manifestações do personalismo, né? Através da vaidade, da intolerância, não seriam esses os escribas e fariseus da época? Muitas coisas para a gente pensar, não é? Sobre os escribas e fariseus daquela época e o que às vezes acontece hoje, não é mesmo? Aqui apenas vou estar lendo para vocês o que já foi falado. Sabemos que os escribas e os fariseus eram conhecedores da lei mosaica, entretanto, por se encontrarem excessivamente presos às práticas ritualísticas do culto, não se revelavam muito sensíveis ao sofrimento do próximo. Por esse motivo, prefeririam desconsiderar a dor do irmão para vigiar e acusar Jesus, caso o Senhor violasse a tradição imposta pela legislação mosaica, tudo porque eles tinham interpretação literal. Mas acho que agora vocês sabem quem eram os escribas e os fariseus daquela época, tá certo? Bom, continuando na nossa passagem, agora nós estamos nessa parte. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, ou seja, Jesus, conhecendo bem os pensamentos dos escribas e fariseus, disse para o homem que tinha a mão mirrada, a mão paralisada: levanta-te e fica em pé no meio ou na frente. E levantando-se, ele ficou em pé. Então, Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Vamos analisar essa parte agora. Tudo aí tem um significado. O fato de Jesus pedir para ele levantar e ficar de pé no meio, num ponto ali, num lugar ali da sinagoga, né? Veja, se Jesus queria apenas fazer uma cura, ele não teria feito dessa forma. Ele teria feito a cura e pronto. Mas olha, antes de fazer, ele olha para eles e pergunta: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Jesus tinha uma percepção psíquica aguçada, que captava os pensamentos reprovadores dos escribas e fariseus. Imagina o clima na hora, como é que estava, tenso, né? Sendo assim, para se tornar mais patente a cura e valorizar a prática do bem, atraiu o homem de mão mirrada para o centro da sinagoga. Por isso que ele falou: levanta-te e fica no meio. Porque ali todos poderiam ver ele curar.
e demonstrar o seu amor que ele tinha por nós e ainda tem, né? Então vemos assim que Jesus, ao deslocar o foco da atenção dos presentes para o doente, relegou a planos secundários as manifestações de culto externo. Então veja, cada parte ali dessa passagem tem um significado, tá? Tem um significado. Outra coisa que a gente precisa ter em mente, só um minutinho, gente. Outra coisa que a gente precisa ter em mente aqui também, os doutores da lei ficaram estupefatos, por certo, com a atitude de Jesus. Primeiro, porque, a rigor, não demonstraram preocupação pelo sofrimento do homem. Segundo, porque a caridade não era uma prioridade. Eram religiosos crentes, eles eram crentes, eles cumpriam os deveres, ele no templo, né? Eles eram tementes a Deus, cuja fé no Criador Supremo estava distanciada do quê? Da humildade e da solidariedade. É aí que a gente vai falar da fé, que vocês aí usaram como exemplo, né? A Ismênia e o Alexandre usaram 2 exemplos. É por isso que a gente precisa entender que a fé, a gente não pode confundir fé com presunção. A verdadeira fé, ela vem junto com a humildade, ela se conjuga. Aquele que possui deposita mais confiança em Deus do que em si mesmo. Por saber simplesmente que nós somos instrumentos da vontade divina e nada pode sem Deus. Era isso que estava faltando nos escribas e nos fariseus. Era essa fé que não é presunçosa. Então, quando Jesus fala, levanta-te e fica em pé, levantando-se ele ficou em pé, também revela o quê? A autoridade de Jesus. Jesus deu uma ordem. Essa autoridade de Jesus, e de quem sabe o que faz, que conhece perfeitamente a situação e as implicações, né? E é também uma instrução que coloca o necessitado. Veja bem, quando ele se levanta, esse Senhor se levanta mediante a ordem de Jesus, ele se levanta, esse reerguimento, ele é um reerguimento físico, mas também espiritual, que já coloca aquele indivíduo numa posição mais propícia à cura. Veja que nada ali é por acaso, nenhuma palavra, nenhuma sílaba nessa passagem. Todas as ações de Jesus, elas servem como ensinamento. Então, sob o influxo da personalidade firme, mas amorosa de Jesus, o doente prontamente atende à instrução e fica de pé. Ele levanta e fica de pé. E aí, antes que os escribas e os fariseus se manifestassem, né, antes que eles tivessem a oportunidade de falar qualquer coisa, ele já pergunta, uma coisa vos hei de perguntar, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? As perguntas expressam o quê? Uma estratégia junto àquele grupo constituído por pessoas legalistas e ortodoxas, mas em sua maioria o quê? Endurecidas e insensíveis. A indagação tinha também o intuito o quê? De abrir uma brecha naquelas mentes cristalizadas pelo excesso do zelo religioso. Era isso que Jesus queria provocar neles. De certa forma, Jesus estava dando um estímulo aos escribas e fariseus que estavam, né, interlocutores, para eles pensarem, utilizando o precioso acervo de verdades espirituais que eles já possuíam, porque eles sabiam das verdades espirituais. Eles eram doutores da lei. Então, Jesus estava o quê? Utilizando esse precioso acervo de verdades espirituais para tirarem conclusões mais sublimadas. Será que eles tiraram? Será que eles conseguiram tirar? Vamos ver, né?
Antes da gente passar para essa parte, eu só quero acrescentar que acreditamos, voltando aqui um pouquinho, mais uma coisa, eu já falei, mas eu vou repetir. Os escribas e fariseus, eles conheciam muito bem a lei de Moisés. Eles tinham condição de entender a situação que Jesus estava apresentando a ele. Mas o que aconteceu? Porque eles tinham conhecimento espiritual. Porque senão, gente, Jesus ele teria simplesmente realizado a cura. Mas ele já fez tudo isso dessa forma que ele fez, justamente para chamar a atenção dele. Entretanto, eram pessoas que usualmente não exercitavam a solidariedade como norma de conduta, apesar que eles prescreviam, seja solidário, mas eles não agiam, né? Então, quando a gente vai fazer o bem, a gente pede uma doação total no mundo. A gente não faz um bem, por exemplo, a gente não dá 5 moedas esperando 5.000. Quando a gente quer fazer o bem, a gente faz o bem. É isso também, certo? Passando para outra parte agora. E, olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. Essa parte da cura nós discutimos no começo, natureza perispiritual de Jesus, a predisposição de ser curado, né? Mas vamos entender agora essa parte, que depois que ele pediu ao homem, ordenou, né, levanta-te, fica de pé no meio, e ele fez, ele pediu para estender a mão. Será que era para colocar um saco de moeda? Não. Veja, deduzimos que a mão seca era uma atrofia o quê? Provocada por uma ação obsessiva, e não da lei de reação e reação. Essa é uma coisa. Então, cessada a ação obsessiva, que foi afastada por Jesus, a mão ficou sã. Como é que os obsessores atuam a ponto de poder deformar ou deixar paralítica essa mão? Os obsessores, eles conhecem inúmeras técnicas obsessivas, e eles encontram a dominação magnética pela retirada do fluido vital. Então, eles retiram o fluido vital, que a gente é dado o nome no espiritismo de vampirismo, né, que é a retirada do fluido vital, e pode lesar um órgão, um sistema, um aparelho do corpo humano, reversível ou irreversivelmente. O espírito Francisco Menezes Dias da Cruz nos fornece algumas coisas esclarecidas, é um livro que tem a respeito disso, tá? Mas, basicamente, esse homem, na verdade, estava sofrendo um processo obsessivo, e esse processo, e os obsessores conseguiram, através da retirada do fluido vital, através de força magnética, deixá-los nessas condições. Jesus, então, cessou aquilo, e a predisposição desse senhor, que a gente discutiu no começo, a condição perispiritual, da vontade, e a natureza perispiritual de Jesus, né, principalmente, fez com que a cura fosse realizada, tá? Então, quando Jesus dá as ordens, são impressões imperativas, né? Ele fala, levanta-te, fica em pé no meio, estende a tua mão, expressam o quê? Atitudes que o interessado, no caso aquele senhor, precisou atender de imediato, para que fosse concedida a cura da mão, necessária ao trabalho de subsistência. O Cristo, ele espera o quê? De nós? Que nós adotemos a mesma postura, pois o levantar, ficar no meio, estender as mãos, reflete o dinamismo da prática da caridade. Lindo, né, gente? Fala a verdade. Observemos, todavia, que o socorro do mestre ao paralítico, Jesus determina que ele estenda a mão mirrada, estendida, ele não dá bolsas de ouro, nem fichas de privilégio, ele cura a mão. Devolve a oportunidade, o quê? De trabalho, era a mão direita, provavelmente ele usava para trabalho. É o que o Cristo restituía-lhe
o ensejo bendito de trabalhar, conquistando sagradas realizações por si mesmo. Recambiava-se as lides redentoras do bem, nas quais lhe cabia edificar-se e engrandecer-se. Certo? Continuando, agora a última parte aí, né? Vamos ver o que a gente pode tirar e interpretar dessa parte. Aqui eu já coloquei, já conversei com vocês a respeito, né? Essa parte que eu acho mais importante, eu vou repetir. O Cristo espera que também nós adotemos a mesma postura, pois o levantar, ficar no meio, estender as mãos, reflete o dinamismo da prática da caridade. Continuando, então, a última parte da passagem de Lucas. E ficaram cheios de furor. Quem ficou cheios de furor? Os escribas e os fariseus. E uns com os outros conferenciavam sobre o que vamos fazer a Jesus. Por quê? Porque ele violou a lei mosaica e não se podia fazer nada ao sábado. Depois de Jesus ter feito tudo isso, eles ainda ficaram cheios de furor. E por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Porque eles perderam uma oportunidade, gente. Jesus deu, e eles conheciam a lei. Eles conheciam muito bem, eles podiam entender o que Jesus estava fazendo, mas eles estavam tão cegos e presos à letra da lei, aos rituais, que eles perderam essa oportunidade. Né? A oportunidade oferecida por Jesus foi perdida, pois os doutores da lei não souberam ou não quiseram aproveitar a lição. O jogo das conveniências falou mais alto, como demonstra este versículo, o último texto ora analisado, e ficaram cheios de furor, e um com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Jesus, ele era um reformador, e todos os reformadores, todos aqueles que têm interesse em mudar a humanidade para o bem, enfrentam ignorância, enfrentam de tudo, né? Esses lutam sempre contra os espíritos nobres que encarnam na Terra para melhorarem as condições em que vivem os irmãos menores. Então, árduo é o trabalho dos que aqui vierem para indicar aos povos rumos de progresso, trazendo-lhes novos ensinamentos e revelando novas leis espirituais. Então, nesse versículo, vemos que os beneficiados pela ignorância em que jazia o povo, percebendo que os ensinamentos de Jesus feriam os seus interesses, começaram a conspirar contra eles, contra ele, Jesus. Será que isso também não acontece no Espiritismo? Será que às vezes, onde encontramos os intransigentes que combatem as boas ideias, as resoluções, almas dedicadas para contrariarem os seus interesses? Vamos continuando aqui. A oportunidade pelo Jesus foi perdida, já falei para vocês, né? Por causa do jogo de conveniências. Da mesma forma, acontece nas fileiras espíritas, onde encontramos os intransigentes que combatem as boas ideias ou resoluções de almas dedicadas por contrariarem os seus interesses. Nesse particular, vem Jesus no nosso socorro e diz o que na passagem de Marcos? Orai, olhai, vigiai e orai. Gente, antes de terminarmos, eu gostaria de indicar duas leituras para vocês. Chama-se, é uma mensagem que está no livro O Espírito da Verdade, e tem, por André Luiz, e tem esse capítulo chamado Cura Espiritual, muito importante de se ler. A outra leitura que a gente recomenda é o texto Doenças e Doentes, do irmão X, que está no livro Estante da Vida, todas pela editora Febre, tá? E eu gostaria de dizer que nós chegamos ao fim do nosso estudo, e esse estudo, ele foi retirado dessa apostila
apostilas excelentes para quem quer estudar Espiritismo, que chama-se Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, o livro 2, está na página 200.